Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e que Deus continue cuidando de cada um de nós, né? Bom, hoje nós teremos a correção do 4º capítulo, tá bom? Nós vamos relembrar o que vocês já estudaram aí, fazendo assim a correção, tá bom? Vamos lá para o livro de História, na página 44. Abra aí, por favor. Na página 44, no exercício da primeira questão, fala assim: as grandes navegações promoveram, além do contato com a cultura destinada, existente no planeta, a troca de mercadorias e outros produtos nativos das terras recém-descobertas e exploradas pelos europeus. Pesquise sobre as mercadorias comercializadas durante as grandes navegações e no quadro abaixo relacione esses produtos ao local de sua origem, né? Então, eu acredito que vocês devem ter feito aí a sua pesquisa e descobriu ali tudo que foi comercializado, tudo que era vendido pelos mercadores da época, né? Vamos lá. Na África, as mercadorias comercializadas durante as grandes navegações eram... Vamos fazer assim, mais ou menos um ditado, tá bom? Vai colocando aí o certinho ou escrevendo o que foi descoberto ou o que foi vendido, o que era vendido nessa época. Vamos lá. Na África, eles comercializavam a pimenta malagueta, os escravos, né? Marfim, peles, ouro, sal, cavalos, touros, vacas, o inhame, né? E o sorgo, tá bom? Aí na África. Agora na América, o que era comercializado era o pau-brasil, a mandioca, o tabaco, que é o fumo, né? Milho, cacau, anil, batata, tomate, feijão, amendoim, baunilha e penas de aves. Na verdade, essas especiarias, esse comércio, hoje ele ainda acontece, né? A gente tem as exportações, né? Tal. E no Oriente, né? Ficavam ali com... Eles comercializavam algumas especiarias do tipo açafrão, alecrim, canela, cravo, gengibre, né? Chá da Índia, noz moscada, frutas secas, pimenta malagueta também, né? Pimenta do reino, cominho, algodão, açúcar, seda da China, coentro, né? E perfumes, tá bom? Então, essas são as relações do que era comercializado pelas grandes navegações e o que é comercializado até hoje, né? Na segunda questão, ela fala assim, ó: na Idade Moderna, os europeus alimentavam as imigrações sobre o Oriente, né? Principalmente sobre a Índia e a China. Então, você vai fazer aí a leitura e vai fazer uma pesquisa e vai colocar essa pesquisa em seu caderno para uma breve correção, tá bom? Vamos então para a terceira questão.
Pessoal, revejam tudo isso, porque todas as vezes que a gente for montar uma prova ou um trabalho, vai ser sempre baseado no que nós já estudamos, e então você vai ter mais facilidade para elaborar suas respostas, tá bom? Terceira questão. Os portugueses se destacaram entre os povos europeus dispostos a conquistar terras no período das grandes navegações. Cite alguns fatores que contribuíram para o êxito dos portugueses em suas empreitadas. Quais foram esses fatores? Você colocou aí? Então vamos lá ver se está dentro do contexto, tá bom? Localização geográfica privilegiada, né? Países banhado pelo o Oceano Atlântico, conhecimentos técnicos adquiridos na escola de Sagres, né? Forte burguesia mercantil e centralização monárquica, né? Vamos então para a quarta questão. A quarta questão, ela vem fazendo algumas perguntas, né? Em meio aos registros das grandes navegações, há tanto as históricas Vamos então para a quarta questão. A quarta questão, ela vem aí com algumas perguntas, né? Então vamos ver o que você colocou aí nas suas respostas. Você lê aí o enunciado da quarta questão, né? E a letra A pergunta assim: segundo conta-se, quem criou e com que objetivo a escola de Sagres? Quem foi que criou? Para que objetivo? Você pesquisou aí, colocou a sua resposta. Então vamos dar aqui a sugestão, tá bom? O infante Dr. Henrique, em seu castelo de Sagres, fez um centro de estudos náuticos responsáveis por preparar navegadores, técnicos, cartógrafos e etc. E por aperfeiçoar alguns instrumentos com o objetivo de iniciar a jornada náutica do Estado português, tá bom? Na letra B, diz assim: as navegações custavam caro? Quem as financiava? A sua resposta tem que estar dentro desse contexto. As viagens eram muito caras e perigosas. A burguesia entrava com o capital, já que o Estado não podia bancar sozinho. Então, quem entrava com o capital era a burguesia, né? Na letra C, ela fala sobre as lendas, né? Que lendas eram comuns à época a respeito dos perigos das viagens? Quais eram essas lendas? Essas lendas eram que o mar era bravo, né?
que tinha lá na frente um precipício, onde havia fogo, onde havia bichos, né? Onde havia muito perigo. Eles imaginavam um mar com um final, com um precipício. Eles não imaginavam um mar infinito onde não tinha ali onde tinha ali um fim, né? Então, esse era basicamente o que eles imaginavam sobre os perigos da viagem. Eles criavam muitos mitos, né? Na letra D, diz assim: temos abaixo alguns instrumentos usados nas grandes navegações e que tiveram seus usos aperfeiçoados pelos navegadores europeus. Sua tarefa era pesquisar a função de cada objeto. Qual era a função, como eles eram utilizados, né? Assim. E escrever no quadrado aí. A bússola. A bússola, ela era utilizada para quê? Se você colocou aí que a bússola era um objeto utilizado para orientação geográfica, entre outras funções, você colocou certinho, tá bom? O astrolábio, ele era usado para quê? Para que ele servia? Então ele servia para medir, tá? Ele servia para medir os astros acima do horizonte, né? Eles eram utilizados nas embarcações para fazer essa verificação. E o quadrante também era um instrumento que era feito ali de madeira ou de latão, que servia para verificar também a altura dos astros, né? Então todos os navegantes ali, eles tinham esses instrumentos de apoio na navegação, né? Vamos para a questão de número 5. A quinta questão, ela faz uma pergunta: quais foram as principais consequências das grandes navegações? Então, a resposta é assim, ó. Os homens desses períodos passaram a ter uma visão mais ampla. A própria concepção dos limites territoriais foi refeita, e a concepção de que a Terra era plana também. Do Novo Mundo, muitos animais, plantas, alimentos e vícios foram introduzidos, né? A exemplo do fumo. Na América, iniciou-se o processo de formação do sistema colonial, transformando as terras descobertas em verdadeiros quintais dos países colonizadores. Os índios passaram por um processo intenso de aculturação, né? Ou seja, de imposição cultural feita pelos europeus, que os viam como seres inferiores. Na verdade,
muita coisa mudou, mas continuamos tendo algumas dificuldades constituída aí pela cultura indígena, né? O povo ainda continua tendo uma visão errada sobre os índios. Sexta questão. Observe o mapa lá da página 39, né? Sobre o perímplo africano e descreva as rotas das viagens de descobrimentos dos português e espanhol pelo Ocidente Atlântico. Vamos então para a sexta questão. Na sexta questão, você vai descrever os descobrimentos das rotas dos portugueses e dos espanhóis, né? Então vamos lá. Os portugueses, eles descobriram a rota marítima pelo Oceano Atlântico, pela costa ocidental da África, passando por Celta em 1415, o Cabo de Bojador, né, em 1435, e atravessando o Cabo da Boa Esperança ali por volta de 1488, para alcançar o Oceano Índico com destino final à Índia em 1498. E em 1500 eles atravessaram o Atlântico e descobriram o Brasil, né? Os principais navegadores foram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama e Cabral, né? Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Cabral. Os espanhóis, eles em 1492, Colombo propôs chegar ao Oriente viajando pelo Ocidente, navegando em linha reta o Oceano Atlântico para alcançar as Índias. Contudo, ele descobriu novas terras a oeste, as ilhas de São Salvador, Cuba e Haiti, né? Entre 1519 a 1522, Fernão de Magalhães fez uma viagem de circunnavegação, contornando o extremo sul da América e alcançando o Oceano Pacífico com destino ao Oceano Índico. Deste ponto, retornaria à Espanha, atravessando o Cabo da Boa Esperança e contornando o litoral atlântico do continente africano. Essas foram as rotas que eles navegaram, descobriram ali no marítimo, as novas terras, né? Onde eles descobriram as novas terras. Sétima questão. Na variada do século XV para o século XVI, Portugal e Espanha disputaram terras a serem descobertas. Em que consistia o acordo com eles realizado, chamado de Bula
Inglaterra. Sétima questão. Vamos lá? Na variada do século XV para o século XVI, Portugal e Espanha disputaram terras a serem descobertas. Aí, em que isso resultou? Então vamos lá. Essa bula foi editada em 1493 pelo Papa Alexandre VI, né? Pelos termos do tratado, o chamado Novo Mundo seria dividido entre Portugal e Espanha, através de um mediano a oeste do arquipélago do Cabo Verde. O tratado deu resultado, já que Portugal sentiu-se prejudicada, pois a parte a ele destinada era tomada por oceano, né? Então ele se sentiu ali meio que prejudicado. A oitava questão, você vai fazer uma pesquisa sobre um escritor, né? O escritor que mais conceituado assim pelas literaturas clássicas, né? Que é o historiador ali. Oitava questão. A oitava questão, você vai desenvolver uma pesquisa sobre o escritor Luís Vaz de Camões, né? Sobre a vida dele e tal, desenvolver isso em seu caderno, tá bom? Vamos para a nona questão, onde você vai observar o mapa abaixo e explicar como os continentes eram representados no século XVI, né? Após o descobrimento da América e como os europeus viam o mundo. Então, a sua resposta tem que estar dentro do contexto que eu vou te falar agora, tá bom? A visão de mundo europeu era que havia 3 continentes: a Europa, a África e a Ásia, né? Com dimensões proporcionais iguais, unidos pela cidade de Jerusalém, que era considerada o centro do mundo daquela época. A América aparece à margem desses continentes, separada pelo mar, indicando um distanciamento físico entre o Novo Mundo e o Velho Mundo, que também separava as pessoas, indígenas, europeus e africanos e asiáticos, né? O mapa também revela um pouco o conhecimento sobre a extensão real da América, pois os colonizadores europeus estavam no início da exploração territorial do continente, tá bom? A 10ª questão, ela vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, né? A visão da divisão das terras americanas. Então, você vai explicar aí na letra A, no seu caderno, como o Tratado de Tordesilhas dividiu o continente americano e a reação dos mais estados europeus a essa partilha, né? Letra B, vamos lá?
Explique os princípios básicos adotados por Portugal e Espanha para iniciarem a exploração colonial da América. Quais foram esses? O monopólio comercial, né? A coroa tinha total exclusividade no comércio com suas colônias, que serviam de suporte para o enriquecimento do Estado, né? A produção da colônia deveria ser complementar à da metrópole para permitir o lucrativo intercambial de intercâmbio ali das mercadorias, né? O escravismo, a utilização sistemática dos escravos africanos para a economia colonial, isto gerou grandes lucros, né, para a coroa e para os traficantes de escravos. Letra B. Você vai explicar aí, basicamente, o que foi adotado por Portugal e Espanha para iniciar a exploração colonial da América, né? Então, nós tivemos ali um monopólio comercial, onde a coroa tinha total e exclusivo comércio Vamos para a letra B da 10ª questão, onde você vai explicar os princípios básicos adotados por Portugal e Espanha para iniciarem a exploração colonial da América, né? Então, eles tinham um monopólio comercial, onde a coroa tinha total exclusividade no comércio com os colonos, né, com as colônias, e serviriam ali de suporte para o enriquecimento do Estado. A produção da colônia deveria ser complementar no monopólio, né, na metrópole, da metrópole para permitir o lucrativo de intercâmbios. Caraca, velho, não vai. Letra B, né? Vamos lá. Explique os princípios básicos adotados por Portugal e Espanha para iniciarem a exploração colonial da América. Então, aqui diz assim, ó: o monopólio comercial. A coroa tinha total exclusividade no comércio com suas colônias, que serviam de suporte para o enriquecimento do Estado. A produção da colônia deveria ser complementar à da metrópole para permitir o lucrativo intercâmbio, ou melhor, o lucrativo intercâmbio de mercadorias. Escravismo, a utilização sistemática de escravos africanos para a economia colonial. Isto gerou grandes lucros para a coroa e para os traficantes de escravos, tá bom? Então, aqui finalizamos a nossa correção do 4º capítulo. Espero que você tenha respondido dentro desse contexto. E fica aí a produtividade do capítulo 5 para que nós possamos corrigir no nosso próximo vídeo, tá bom? Grande beijo, morro de saudade de vocês. Não vejo a hora que tudo isso passe e nós possamos nos encontrarmos novamente, tá bom?
Grande beijo, fica com Deus.